Vizinha racista chama a polícia por causa de homem negro, mas o que acontece a seguir é chocante. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. Estamos quase lá. E me diga também, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. Paulo Henrique Santos era um respeitado professor universitário de 35 anos que acabará de se mudar para um condomínio de classe média alta em São Paulo. Doutor em História pela USP, ele estava animado com sua nova casa e com a oportunidade de lecionar em uma das universidades mais prestigiadas do país. O apartamento no 20º andar tinha uma vista deslumbrante da cidade e representava a realização de um sonho após anos de estudo e dedicação. Seus pais, que haviam trabalhado como empregada doméstica e porteiro para garantir seus estudos, não cabiam em si de orgulho. A mudança ocorreu em um sábado ensolarado de março, com Paulo organizando cuidadosamente cada caixa e móvel que chegava. Vestindo uma camiseta simples e bermuda, ele coordenava os entregadores com educação e precisão, sempre com um sorriso no rosto. O zelador do prédio, seu João, havia sido extremamente prestativo, ajudando com a logística e oferecendo dicas sobre o funcionamento do condomínio. No entanto, Paulo não pôde deixar de notar alguns olhares estranhos de alguns moradores que passavam pelo corredor. Dona Berenice, sua vizinha do apartamento ao lado, era uma senhora de seus 65 anos que vivia sozinha e era conhecida por sempre participar ativamente das reuniões de condomínio. Enquanto Paulo desempacotava suas coisas, podia ouvir através da parede fina ela falando ao telefone em tom exaltado sobre como o perfil do prédio estava mudando e que precisavam tomar providências. Em seu coração, Paulo já sabia exatamente do que se tratava, mas decidiu manter sua dignidade e não se deixar abalar. Naquela primeira noite em seu novo lar, Paulo decidiu relaxar ouvindo suas músicas favoritas de Milton Nascimento enquanto organizava sua extensa biblioteca. Os livros eram sua maior paixão, e ele tinha orgulho especial de sua coleção sobre história afro-brasileira. Entre uma música e outra, conseguia ouvir cochichos no corredor e movimentação suspeita, mas continuou focado em sua tarefa, determinado a não deixar que nada estragasse aquele momento especial. Na manhã seguinte, um domingo, Paulo acordou cedo para preparar seu café da manhã favorito, pão na chapa com manteiga e café coado. O cheiro delicioso se espalhava pelo apartamento quando ele ouviu batidas fortes em sua porta. Ao abrir, deparou-se com 2 policiais militares que informaram ter recebido uma denúncia de pessoa suspeita no prédio. Mantendo a calma que anos de experiência com situações similares lhe ensinaram, Paulo imediatamente pegou seus documentos e o contrato de compra do imóvel. Enquanto Paulo explicava sua situação aos policiais, Dona Berenice apareceu coincidentemente no corredor, fingindo surpresa com a movimentação. Com um sorriso malicioso nos lábios, ela observava a cena como quem assiste a um espetáculo muito aguardado. Os policiais, após verificarem a documentação e perceberem o evidente preconceito da denúncia, começaram a demonstrar desconforto com a situação. O mais jovem deles, em particular, parecia especialmente constrangido. Foi nesse momento que seu João, o zelador, subiu apressadamente e interveio na situação. Com 30 anos de trabalho no prédio, ele conhecia bem cada morador e suas histórias. Com firmeza e respeito, começou a explicar aos policiais sobre o novo proprietário, mencionando suas credenciais acadêmicas e o processo de compra do imóvel. Dona Berenice, vendo seu plano fracassar, começou a se retirar discretamente, mas não antes de soltar um comentário ácido sobre como os tempos estavam mudando. O policial mais experiente, um sargento negro com mais de 20 anos de corporação, pediu desculpas a Paulo pelo incômodo. Em um momento de cumplicidade, compartilhou um olhar que demonstrava compreensão mútua sobre aquela situação tão comum em suas vidas. Antes de se retirarem, garantiram a Paulo que a ocorrência seria registrada como trote e que medidas poderiam ser tomadas caso o assédio continuasse. Paulo fechou a porta e sentou-se em sua poltrona favorita, aquela que havia sido de seu pai. As mãos tremiam levemente enquanto segurava uma xícara de café já frio.
Por mais que situações como aquela não fossem novidade em sua vida, cada uma delas deixava marcas profundas. No entanto, algo dentro dele dizia que esta história teria um desenvolvimento diferente. Respirou fundo, pegou um de seus livros preferidos e decidiu que não deixaria o preconceito vencer mais uma vez. Nos dias que se seguiram ao incidente, Paulo percebeu uma mudança sutil na atmosfera do prédio. Diversos moradores, ao saberem do ocorrido através do zelador João, começaram a procurá-lo para demonstrar apoio e indignação com o comportamento de Dona Berenice. Uma jovem advogada do 12º andar, Marina Silva, particularmente revoltada com a situação, ofereceu-se para auxiliá-lo juridicamente caso ele decidisse tomar providências legais contra o caso de racismo. O caso acabou chegando aos ouvidos da síndica do prédio, Dona Marta, uma senhora de 70 anos que ocupava o cargo há mais de uma década. Diferentemente do que Paulo esperava, ela demonstrou enorme preocupação com a situação e convocou uma reunião extraordinária de condomínio para discutir políticas antidiscriminação no prédio. A notícia da reunião espalhou-se rapidamente, gerando diferentes reações entre os moradores, alguns apoiando a iniciativa e outros, aliados de Dona Berenice, criticando o que chamavam de exagero. Enquanto isso, no ambiente universitário, Paulo continuava suas aulas com a mesma dedicação de sempre, agora usando suas próprias experiências para enriquecer as discussões sobre história e discriminação racial no Brasil. Seus alunos, majoritariamente brancos e de classe média alta, mostravam-se impactados ao ouvir relatos em primeira mão de como o racismo persistia em ambientes supostamente educados e civilizados. Uma de suas alunas, inclusive, revelou que morava no mesmo condomínio e estava horrorizada com o comportamento de sua vizinha. Na semana da reunião do condomínio, Dona Berenice intensificou sua campanha contra Paulo. Começou a circular um abaixo-assinado entre alguns moradores, alegando que a presença de certos elementos poderia desvalorizar os apartamentos. O documento, mal disfarçado em seu racismo, acabou chegando às mãos de Marina, que imediatamente fotografou e registrou tudo como evidência para um possível processo. A jovem advogada estava determinada a não deixar aquela injustiça passar impune. A tensão atingiu seu ápice quando Paulo encontrou sua porta pichada com dizeres ofensivos na véspera da reunião. O zelador João, que passava pelo corredor no momento em que Paulo descobriu a pichação, ficou visivelmente abalado. Com lágrimas nos olhos, o senhor que trabalhava há tanto tempo no prédio confessou que já havia presenciado diversos casos de preconceito, mas nunca tinha tomado uma posição firme por medo de perder o emprego. Agora, porém, ele estava decidido a falar tudo o que sabia na reunião. No dia da assembleia, o salão de festas do condomínio estava lotado como nunca antes. Paulo, sentado na primeira fileira ao lado de Marina, mantinha sua postura digna e serena, mesmo sob os olhares hostis de Dona Berenice e seus aliados. A síndica Dona Marta abriu a reunião com um discurso contundente sobre respeito e convivência, deixando claro que qualquer forma de discriminação não seria mais tolerada no condomínio. O clima era de tensão palpável. Foi quando algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, Dona Conceição, pediu a palavra. Com seus 85 anos, ela raramente participava das reuniões, mas naquele dia fez questão de estar presente. Com voz trêmula mas firme, começou a contar como havia sido uma das primeiras moradoras negras do bairro, décadas atrás, e como tinha guardado silêncio por anos observando situações de racismo semelhantes. Suas palavras emocionadas causaram um profundo impacto nos presentes. Em seguida, diversos moradores começaram a se manifestar, compartilhando histórias e reflexões sobre preconceito e discriminação. Mesmo alguns dos apoiadores iniciais de Dona Berenice começaram a demonstrar desconforto com a situação. O zelador João, cumprindo sua promessa, revelou diversos casos de discriminação que havia presenciado ao longo dos anos, incluindo situações envolvendo a própria Dona Berenice com funcionários e visitantes do prédio. Marina, em sua fala, apresentou as evidências que havia coletado, incluindo o abaixo-assinado e fotos da porta pichada. Com sua experiência jurídica, explicou claramente as implicações legais de tais atos discriminatórios, citando leis e jurisprudências.
a advogada enfatizou que não se tratava apenas de um caso isolado, mas de um padrão de comportamento que precisava ser enfrentado. O silêncio que se seguiu à sua apresentação era ensurdecedor. Quando chegou sua vez de falar, Paulo levantou-se calmamente. Em vez de atacar ou acusar, começou a falar sobre sua trajetória, sobre seus pais que haviam trabalhado como empregada doméstica e porteiro, sobre a importância da educação e do respeito mútuo. Sua fala serena e ao mesmo tempo poderosa tocou muitos dos presentes, que começavam a ver a situação por uma nova perspectiva. No entanto, ninguém poderia prever o que aconteceria em seguida. No momento mais tenso da reunião, quando todos esperavam uma resposta acalorada de Dona Berenice, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem mulher entrou apressadamente no salão de festas, carregando uma pasta cheia de documentos. Era Beatriz, a filha de Dona Berenice, que há anos mantinha distância da mãe justamente por não suportar seu comportamento preconceituoso. Sua chegada inesperada causou um silêncio absoluto no ambiente, e o rosto de Dona Berenice empalideceu visivelmente. Beatriz, com lágrimas nos olhos, revelou que havia descoberto através das redes sociais o que estava acontecendo no prédio. Como advogada especializada em direitos humanos, ela não podia mais se manter em silêncio diante das ações de sua mãe. Com voz embargada, começou a compartilhar histórias dolorosas de sua infância, de como cresceu vendo sua mãe maltratar e discriminar pessoas por sua cor, e como isso a havia traumatizado profundamente, levando-a inclusive a escolher sua profissão. A revelação mais impactante, no entanto, estava por vir. Beatriz abriu sua pasta e começou a mostrar documentos antigos, recortes de jornal, fotografias amareladas e cartas. Para espanto de todos os presentes, incluindo Dona Berenice, as imagens revelavam que seu próprio pai, falecido há muitos anos, era um homem negro. A senhora tinha passado décadas escondendo suas origens, desenvolvendo um ódio autodestrutivo que projetava nos outros, numa tentativa desesperada de negar sua própria história e identidade. O impacto dessa revelação foi avassalador. Dona Berenice, que sempre se mantivera altiva e arrogante, desabou em sua cadeira, soluçando incontrolavelmente. Paulo, demonstrando uma compaixão que surpreendeu a todos, foi o primeiro a se levantar e oferecer um copo d'água à senhora. Naquele momento, as máscaras caíram, e todos puderam ver a dor e o medo por trás do ódio que ela demonstrava. O racismo, como uma doença social, havia corroído não apenas suas relações com os outros, mas sua própria identidade. Marina, que até então planejava mover um processo contra a Dona Berenice, trocou um olhar significativo com Paulo. A situação havia tomado um rumo completamente inesperado, revelando camadas de complexidade que iam muito além de uma simples disputa entre vizinhos. A jovem advogada percebeu que às vezes a justiça precisa vir acompanhada de compreensão e oportunidades de transformação. O silêncio no salão era pesado, carregado de emoções conflitantes. Dona Conceição, a moradora idosa que anteriormente havia compartilhado sua própria história de discriminação, levantou-se lentamente de sua cadeira. Com a sabedoria de seus 85 anos, aproximou-se de Dona Berenice, para espanto de todos, segurou suas mãos com ternura. As duas senhoras, representando diferentes faces de uma mesma história de dor e preconceito, compartilharam um momento de compreensão mútua que emocionou todos os presentes. O zelador João, que trabalhava no prédio há tanto tempo, revelou então que sempre soubera da história do pai de Dona Berenice. Como funcionário mais antigo do condomínio, havia conhecido o senhor e guardado seu segredo por respeito à família. Suas palavras trouxeram ainda mais profundidade à situação, mostrando como o silêncio e o medo podem perpetuar ciclos de dor e discriminação através das gerações. A revelação causou uma profunda reflexão em todos os presentes sobre seus próprios preconceitos e silêncios. Beatriz, ainda emocionada, propôs algo inesperado, a criação de um grupo de discussão e conscientização no condomínio, onde moradores pudessem compartilhar suas experiências e aprender uns com os outros. A ideia foi imediatamente apoiada por Paulo, que ofereceu sua experiência acadêmica para ajudar a conduzir as conversas.
Marina também se prontificou a participar, trazendo sua perspectiva jurídica para as discussões sobre direitos e cidadania. A síndica Dona Marta, percebendo o momento histórico que estavam vivendo, propôs uma votação para oficializar o grupo de discussão como uma iniciativa permanente do condomínio. A proposta foi aprovada por unanimidade, incluindo os votos de pessoas que, minutos antes, apoiavam o abaixo-assinado contra Paulo. O ambiente no salão havia se transformado completamente, passando da hostilidade inicial para um clima de reflexão e possibilidades de mudança. A reunião terminou de uma maneira que ninguém poderia prever. Dona Berenice, ainda visivelmente abalada, pediu para falar. Com voz trêmula, olhou diretamente para Paulo e, pela primeira vez em sua vida, pronunciou palavras que jamais imaginara dizer, pediu desculpas. Não eram apenas desculpas superficiais, mas um reconhecimento profundo do mal que havia causado, não apenas a ele, mas a tantas outras pessoas ao longo de sua vida, incluindo a si mesma. As semanas seguintes à reunião do condomínio foram marcadas por uma profunda transformação na dinâmica do prédio. Paulo, demonstrando uma generosidade extraordinária, assumiu um papel fundamental nesse processo de mudança. Em parceria com Beatriz, começou a organizar os encontros semanais do grupo de discussão no salão de festas, onde moradores podiam compartilhar experiências e aprender sobre racismo estrutural, preconceito e o impacto dessas questões em suas vidas cotidianas. Dona Berenice, inicialmente relutante em participar dos encontros, foi gentilmente encorajada por sua filha Beatriz a enfrentar seus demônios internos. Nas primeiras reuniões, sentava-se silenciosamente no fundo da sala, observando as discussões com uma mistura de vergonha e curiosidade. O processo de reconhecer e desconstruir décadas de autodepreciação e preconceito era doloroso, mas, pela primeira vez em sua vida, ela não estava sozinha nessa jornada. Marina, a jovem advogada, transformou sua energia inicial de indignação em algo construtivo. Começou a oferecer orientação jurídica gratuita para moradores do prédio e da região que enfrentavam situações de discriminação. Seu escritório tornou-se um ponto de referência para pessoas que buscavam não apenas reparação legal, mas também compreensão e apoio. A experiência estava transformando sua própria visão sobre justiça e reparação social. O zelador João, inspirado pela mudança que testemunhava, começou a documentar suas memórias de 3 décadas trabalhando no prédio. Com a ajuda de Paulo, suas histórias transformaram-se em um valioso registro sobre as mudanças sociais no bairro e na cidade. Suas narrativas sobre diferentes famílias que passaram pelo condomínio, suas lutas e conquistas, tornaram-se um testemunho poderoso sobre a importância da memória e da verdade no combate ao preconceito. Dona Conceição, a moradora mais antiga do prédio, encontrou em Dona Berenice uma improvável companheira de chá das tardes. As duas senhoras, representando diferentes faces da mesma história de preconceito e dor, desenvolveram uma amizade peculiar mais profunda. Suas conversas, inicialmente tensas e difíceis, foram se transformando em momentos de cura e compreensão mútua, provando que nunca é tarde para mudar e aprender. Beatriz, motivada pela reconciliação com sua mãe e pelas mudanças positivas no condomínio, decidiu se mudar de volta para o prédio. Alugou um apartamento no mesmo andar de Dona Berenice, determinada a recuperar o tempo perdido e ajudar sua mãe no processo de cura e transformação. Suas habilidades como advogada de direitos humanos trouxeram uma perspectiva valiosa para as discussões do grupo, especialmente quando abordavam casos concretos de discriminação. Paulo, em sua sala de aula na universidade, começou a incorporar as experiências do condomínio em suas aulas sobre história social do Brasil. Seus alunos ficavam especialmente impactados ao ouvir sobre como um caso de racismo explícito havia se transformado em uma oportunidade de aprendizado e mudança coletiva. A história do prédio tornou-se um estudo de caso sobre como enfrentar o preconceito com firmeza, mas sem perder a capacidade de compreensão e perdão. O impacto das mudanças no condomínio começou a se espalhar pelo bairro. Outros prédios da região demonstraram interesse em implementar programas similares de conscientização.
Marina e Beatriz foram convidadas para dar palestras em outros condomínios, compartilhando sua experiência e orientando outras comunidades sobre como criar ambientes mais inclusivos e respeitosos. O projeto estava crescendo muito além das paredes do prédio. Dona Marta, a síndica, observava com satisfação como o condomínio havia se transformado em um exemplo de convivência harmoniosa. As reuniões de condomínio, antes marcadas por discussões acaloradas sobre taxas e reformas, agora incluíam regularmente pautas sobre inclusão e respeito à diversidade. O prédio havia se tornado um modelo de como uma comunidade pode se unir para combater o preconceito e promover mudanças positivas. A transformação mais notável, no entanto, acontecia silenciosamente no apartamento ao lado de Paulo. Dona Berenice, com a ajuda de um terapeuta recomendado por sua filha, começava a explorar suas próprias origens e a reconciliar-se com sua história familiar. Em uma tarde particularmente significativa, ela pediu ajuda a Paulo para pesquisar mais sobre seu pai, querendo finalmente conhecer e honrar aquela parte de sua identidade que havia negado por tanto tempo. Um momento decisivo da história aconteceu 6 meses após a famosa reunião do condomínio, durante a organização de uma exposição especial no salão de festas do prédio. Paulo e Beatriz haviam proposto um evento para celebrar a história e a diversidade do bairro, apresentando fotografias, documentos e relatos dos moradores. O que ninguém esperava era que esta iniciativa revelaria segredos ainda mais profundos sobre a família de Dona Berenice e causaria um impacto muito além do condomínio. Durante a pesquisa para a exposição, Paulo descobriu, em seus estudos acadêmicos, uma série de fotografias antigas do bairro que mostravam o pai de Dona Berenice como uma figura importante na luta contra a discriminação racial nas décadas de 1950 e 1960. Antônio Silva, como se chamava, havia sido um dos primeiros advogados negros da região e dedicou sua vida a defender pessoas pobres e marginalizadas. A descoberta dessas informações causou uma comoção profunda em Dona Berenice, que havia passado décadas tentando apagar essa história. O zelador João, inspirado pela descoberta, reuniu coragem para compartilhar um segredo guardado por anos. Ele possuía um diário que o pai de Dona Berenice havia lhe confiado pouco antes de morrer. O documento continha não apenas reflexões pessoais sobre as lutas raciais da época, mas também cartas emocionantes escritas para sua filha, nas quais expressava seu amor e preocupação com o futuro. As cartas nunca haviam sido entregues, pois Antônio temia que sua esposa, mãe de Berenice, as destruísse em sua obsessão por embranquecer a família. Marina, ao estudar os documentos com seu olhar jurídico, descobriu que Antônio Silva havia sido responsável por processos históricos que estabeleceram importantes precedentes na luta contra o racismo no Brasil. Alguns desses casos eram até citados em seus livros de direito na faculdade, mas ela nunca havia feito a conexão. A jovem advogada percebeu que estava diante não apenas de uma história familiar, mas de um importante capítulo da luta por direitos civis no país. A preparação da exposição mobilizou todo o prédio. Dona Conceição contribuiu com suas próprias fotografias antigas, que mostravam ela e Antônio Silva trabalhando juntos em projetos comunitários. A revelação dessa conexão do passado trouxe ainda mais profundidade à amizade que ela havia desenvolvido com Dona Berenice. As duas senhoras passaram horas juntas, reconstruindo memórias e curando antigas feridas. No dia da inauguração da exposição, o salão de festas estava irreconhecível. As paredes cobertas de fotografias, documentos e textos contavam não apenas a história de Antônio Silva, mas de toda uma geração de brasileiros que lutaram por igualdade e justiça. Moradores de prédios vizinhos, jornalistas e até mesmo professores universitários compareceram ao evento, que havia se transformado em um importante registro histórico do bairro. O momento mais emocionante da noite aconteceu quando Dona Berenice, tremendo mais determinada, subiu ao pequeno palco improvisado para fazer um discurso. Pela primeira vez em público, ela falou sobre sua jornada de autodescoberta e reconciliação com suas origens. Suas palavras sobre como o racismo havia envenenado sua própria alma e roubado dela a chance de honrar o legado de seu pai arrancaram lágrimas dos presentes. Ao seu lado, Beatriz segurava sua mão, oferecendo apoio silencioso.
A presença de diversos meios de comunicação transformou a história do condomínio em um caso nacional. As reportagens focavam não apenas no aspecto da transformação pessoal de Dona Berenice, mas principalmente no legado recém-descoberto de Antônio Silva. Sua história de luta e resistência, preservada por tantos anos pelo zelador João, agora inspirava uma nova geração de ativistas e defensores dos direitos humanos. Paulo, observando o impacto de seu trabalho de pesquisa e mediação, percebeu que estava diante de algo muito maior do que uma simples resolução de conflitos entre vizinhos. A história do condomínio havia se transformado em um poderoso exemplo de como o enfrentamento do racismo requer não apenas denúncia e punição, mas também compreensão, perdão e, principalmente, a coragem de olhar para as feridas do passado. Naquela noite, após o evento, um grupo de estudantes universitários procurou Paulo com uma proposta: queriam transformar a história do condomínio e de Antônio Silva em um documentário. O projeto rapidamente ganhou apoio de produtoras e instituições culturais, prometendo levar aquela história de transformação e redenção para um público ainda maior. O prédio, que meses antes havia sido palco de um triste episódio de racismo, agora se tornava um símbolo de esperança e mudança. O momento mais surpreendente, no entanto, ainda estava por vir. Durante a exposição, uma senhora idosa se aproximou de Dona Berenice. Era uma antiga cliente de seu pai, que havia guardado por décadas uma informação que mudaria para sempre a compreensão daquela história. O que ela revelou deixou todos os presentes em absoluto silêncio. A senhora que se aproximou de Dona Berenice durante a exposição era Dona Francisca, uma mulher de 90 anos que havia sido defendida por Antônio Silva em um caso de discriminação racial em 1965. Com voz embargada, ela revelou que o pai de Berenice havia morrido não de causas naturais, como constava nos registros oficiais, mas em consequência de um atentado sofrido após ganhar um importante processo contra uma família poderosa da região. Antônio Silva havia mantido isso em segredo para proteger sua família, especialmente sua filha pequena. O impacto dessa revelação foi devastador para Dona Berenice. Todos os anos de autodesprezo e preconceito ganharam uma nova dimensão. Não eram apenas resultado da pressão social e familiar para embranquecer, mas também uma forma inconsciente de proteger-se da dor causada pela verdadeira história de seu pai. O trauma intergeracional havia se manifestado da pior forma possível, transformando a filha de um lutador por direitos civis em uma perpetuadora do mesmo preconceito que ele combatia. Paulo, utilizando seus conhecimentos históricos e acadêmicos, começou uma pesquisa aprofundada sobre o caso mencionado por Dona Francisca. Com a ajuda de Marina e Beatriz, descobriram uma série de documentos nos arquivos públicos que corroboravam a história. O processo que Antônio Silva havia vencido estabeleceu um importante precedente jurídico contra a discriminação racial em estabelecimentos comerciais, sendo citado até hoje em faculdades de direito. A descoberta da verdade sobre a morte de Antônio Silva provocou uma mobilização ainda maior. O grupo de documentaristas que já estava interessado na história decidiu expandir o projeto, transformando-o em uma série sobre a luta pelos direitos civis no Brasil. Dona Berenice, encontrando força em sua dor, decidiu participar ativamente do projeto, determinada a transformar sua história de redenção em um instrumento de mudança social. O condomínio, que já havia se tornado um exemplo de transformação social, agora se estabelecia como um centro de memória e resistência. O salão de festas, onde antes aconteceu a famosa reunião que mudou tudo, foi transformado em um espaço permanente de exposição, contando não apenas a história de Antônio Silva, mas de tantos outros heróis anônimos da luta contra o racismo. Escolas da região começaram a organizar visitas guiadas ao local. Dona Berenice e sua filha Beatriz iniciaram um projeto conjunto de recuperação e preservação do legado de Antônio Silva. Juntas, começaram a visitar escolas e universidades, compartilhando sua história familiar como um poderoso exemplo de como o racismo afeta gerações e como é possível romper esse ciclo através do conhecimento e da verdade. Sua coragem em expor suas próprias feridas e transformação inspirava outras famílias a enfrentarem seus próprios demônios. Marina, profundamente impactada por toda a história, decidiu especializar-se em casos de discriminação racial. Seu escritório de advocacia,
agora focado em direitos humanos, tornou-se uma referência na cidade. Ela frequentemente citava o caso de Antônio Silva em suas petições, mantendo vivo o legado jurídico daquele advogado pioneiro que, décadas antes, havia aberto caminho para uma nova geração de profissionais comprometidos com a justiça social. O zelador João, após tantos anos guardando segredos e memórias, finalmente pôde compartilhar abertamente suas histórias. Seu diário, contendo relatos preciosos sobre a vida no prédio e no bairro, foi publicado com a ajuda de Paulo e tornou-se um importante documento histórico. A publicação não apenas preservou a memória local, mas também mostrou como funcionários de condomínio são testemunhas silenciosas de importantes transformações sociais. Paulo, refletindo sobre toda a jornada, percebeu que sua mudança para aquele prédio havia sido mais do que uma simples coincidência. Como professor de história, ele havia se tornado parte de uma narrativa muito maior sobre memória, verdade e reconciliação. Suas aulas na universidade ganharam uma nova dimensão, usando a história do condomínio como um poderoso exemplo de como o passado continua a moldar nosso presente e futuro. A última reunião de condomínio daquele ano foi histórica. Nela, foi aprovada por unanimidade a criação de uma bolsa de estudos em nome de Antônio Silva, destinada a estudantes negros da região que desejassem cursar direito. A primeira beneficiada seria uma jovem moradora do bairro, neta de Dona Francisca, que sonhava em seguir os passos daquele advogado pioneiro que havia defendido sua avó décadas atrás. 5 anos se passaram desde aquela primeira denúncia que mudou para sempre a história do condomínio. O prédio, antes conhecido apenas como mais um edifício de classe média alta em São Paulo, tornou-se um símbolo vivo de transformação social. O documentário sobre a história de Antônio Silva e sua filha Berenice havia ganhado diversos prêmios e era frequentemente exibido em escolas e universidades como ferramenta educacional contra o racismo. O apartamento de Dona Berenice, antes um espaço de solidão e amargura, transformou-se em um ponto de encontro regular para um grupo de apoio a famílias lidando com questões raciais e traumas intergeracionais. Aos 70 anos, ela encontrou sua verdadeira vocação, ajudar outras pessoas a confrontarem e superarem seus preconceitos. Seu relacionamento com Beatriz floresceu, e juntas publicaram um livro sobre sua jornada de reconciliação, que se tornou um best-seller nacional. Paulo continuou morando no prédio, mas agora como um dos coordenadores do Instituto Antônio Silva de Memória e Direitos Humanos, estabelecido no antigo salão de festas do condomínio. O espaço se transformou em um centro cultural vivo, recebendo regularmente estudiosos, ativistas e visitantes interessados em aprender sobre a história da luta contra o racismo no Brasil. Sua carreira acadêmica decolou, e ele se tornou uma referência nacional em estudos sobre memória e justiça racial. Marina expandiu seu escritório de advocacia, que agora ocupava um andar inteiro em um prédio comercial próximo. Com uma equipe diversificada de jovens advogados, ela continuou o trabalho pioneiro de Antônio Silva, defendendo causas relacionadas a direitos humanos e discriminação racial. A bolsa de estudos criada em nome de Antônio Silva já havia beneficiado 15 estudantes, todos seguindo carreiras jurídicas com foco em justiça social. O zelador João, após se aposentar, publicou mais 2 livros de memórias que se tornaram referência para pesquisadores interessados na história social de São Paulo. Seu arquivo pessoal, contendo décadas de observações sobre a vida no condomínio, foi doado a uma importante universidade. Mesmo aposentado, ele ainda visitava o prédio regularmente, sendo recebido sempre com carinho e respeito por todos os moradores. Dona Conceição, aos 90 anos, continuava sendo uma presença constante nas atividades do Instituto. Sua amizade com Dona Berenice inspirou um projeto de história oral que registrava relatos de idosos sobre suas experiências com racismo e resistência. Suas tardes de chá tornaram-se famosas no bairro, atraindo pessoas de todas as idades interessadas em ouvir suas histórias de vida e sabedoria. O impacto do caso ultrapassou as fronteiras do condomínio. Diversos outros prédios e bairros da cidade implementaram programas similares de conscientização e combate ao racismo.
A história de Dona Berenice e sua transformação tornou-se um caso de estudo em cursos de psicologia e serviço social, demonstrando como o racismo afeta tanto opressores quanto oprimidos, e como a cura é possível através do confronto honesto com a verdade. A primeira beneficiária da Bolsa Antônio Silva já havia se formado em direito e iniciado sua própria carreira jurídica, seguindo os passos de seu inspirador. Em sua primeira causa importante, ela defendeu com sucesso uma família vítima de discriminação racial, utilizando como precedente justamente um dos casos históricos ganhos por Antônio Silva. O círculo se completava de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Durante uma cerimônia especial no 5º aniversário do Instituto, Dona Berenice fez um discurso emocionante ao lado de uma foto recém-descoberta de seu pai. Nela, Antônio Silva sorria enquanto carregava sua filha pequena nos ombros durante uma manifestação por direitos civis. A imagem, preservada por tantos anos por Dona Francisca, simbolizava perfeitamente a jornada de reconciliação e redenção que havia transformado não apenas uma família, mas toda uma comunidade. Aquele prédio em São Paulo, que um dia foi palco de um triste episódio de racismo, tornou-se um farol de esperança e transformação. A história de seus moradores provou que o preconceito pode ser vencido através da coragem de enfrentar a verdade, da disposição para mudar e, principalmente, da capacidade de perdoar aos outros e a si mesmo. Como dizia a placa instalada na entrada do Instituto Antônio Silva, a verdade liberta, o amor transforma, e nunca é tarde para recomeçar.